Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Juracy Rosa Damasceno, 50 anos, ficou 3 anos preso em regime fechado e passou outros 3 anos aguardando a finalização de seu processo em liberdade. Até em junho de 2019 será absolvido de todas as acusações que pairavam contra ele. Damasceno foi acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de ter assassinado a ex-mulher, Damares Nozaki de Moura, em julho de 2013. Ela foi encontrada em um terreno baldio na cidade de São Miguel Arcanjo, a 145 quilômetros da capital paulista. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Injustiça Brasileira. Eu sou Carla Albuquerque e hoje vou trazer para vocês aqui o caso do seu Juracy Damasceno. Infelizmente, o seu Juracy caiu no sistema da injustiça brasileira e ele vai nos contar o que ele passou durante 3 anos na mão desse sistema que é tão cruel, tão perverso e que todos nós brasileiros precisamos lutar contra isso. Porque um dia, um único dia, que uma pessoa inocente seja mantida presa, é uma injustiça enorme. 3 anos é uma perversidade, é uma grande crueldade. Seu Juracy, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. Imagina, obrigado eu pela oportunidade, né, de estar aqui, para poder contar, né, que eu passei, né. Essa sua história. É, uma história. Mas antes, seu Juracy, do senhor contar todo esse processo, né, tão doloroso e tão perverso que o senhor sofreu, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho quem é o seu Juracy antes de parar nas garras, né, desse sistema. Antes, eu era uma pessoa, assim, feliz, né, tinha uma família estruturada, né, graças a Deus na época, né, e tinha um trabalho, né? E era muito feliz, né? Com a vida, né? Com a vida, feliz mesmo. E até acontecer esse fato, né? Que me acusaram, né? Por uma coisa que eu não fiz, né? E que eu posso falar que foi muito triste. Hoje, no caso, eu sou uma outra pessoa, né? Acabou. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é nascido e criado nessa região de São Miguel Arcanjo ou o senhor morava lá? Eu morava lá. O senhor é da onde, originariamente? Eu sou de Guapiara. Guapiara, que também é interior de São Paulo? Interior de São Paulo. O senhor nasceu em Guapiara? Em Guapiara. O senhor cresceu em Guapiara? Em Guapiara. Aí com 18 anos, aí fui morar em São Miguel Arcanjo. E aí o senhor, quando foi morar em São Miguel Arcanjo, o senhor conheceu a sua primeira esposa, é isso? Isso. Aí que se chamava Damares. Damares. Conta um pouquinho pra gente quem era a Damares. A Damares era uma pessoa, assim, uma pessoa, na época, né? É uma pessoa, assim, muito feliz, é uma pessoa que, quando eu conheci, ela foi muito importante, né, pra mim, que na época eu gostava muito dela, né? A gente acabou se casando
E aí a gente viveu um pouco mais em São Miguel Arcanjo. Aí passado um tempo a gente foi para o Japão, né? O senhor foi para o Japão com a Damares? Isso, aí foi para o Japão. E que lá nasceu o nosso filho, né? Que se chama Bruno, né? E lá é um lugar, assim, a gente vai para trabalhar, né? Na verdade, né? Porque, devido à situação no Brasil, fomos para trabalhar. Isso foi em que ano? Foi em 1996. O senhor se muda com a sua esposa para o Japão e o seu primeiro filho nasce lá. Nasce lá, em 1998. Mas ele nasceu. Vocês foram com outros parentes também da Damares, não é isso? Ela tem um irmão ou uma irmã que mora lá? Isso, ele tem um irmão, uma irmã. E os primas, né? As tias, todos moram lá no Japão, né? Da família da Damares? Da família dela. Ou seja, já tem bastante gente morando lá. Já tem. Mas ela é de descendência japonesa? Isso, ela é mestiça. Olha. Mestiça japonesa. Então, aí, só que em 1999, após o Bruno ter 1 ano de idade, a relação nossa lá não estava muito boa, a gente acabou se separando, mas continuamos sendo amigos, né? Você sempre teve amigos, uma boa relação com a Damares? Boa relação com ela. E até que eu acabei ficando até 2003 lá no Japão. Você ficou bastante tempo? Fiquei bastante tempo. Aprendeu a falar japonês? Um pouquinho. Mas eu fiquei um bom tempo assim que dava para, pelo menos para trabalhar lá, para viver lá, eu aprendi. E como era viver no Japão, seu Juraci? Era fácil, era muito difícil? Então, é fácil, porque igual eu, por exemplo, né? Eu e muitos brasileiros que vai lá, que gostam de trabalhar, lá é bom. Porque lá tem que trabalhar. Eu trabalhava 16 horas por dia. Bastante. E o senhor fazia o que lá no Japão? Lá eu trabalhava em linha de produção de fábricas de pneus de carros, né? E então, aí em 99 a gente acabou se separando, né? Lá, o senhor voltou? Não, a gente se separou lá no Japão, mas não assim, a gente separou legalmente foi no Brasil, né? Sim, então, mas o senhor se separa e o senhor volta. Não, aí eu fiquei no Japão, lá trabalhando, tempo, porque eu tinha o visto, né, ainda, né? Então eu fiquei lá trabalhando. Aí quando foi em 2003, eu resolvi vir embora para o Brasil. E nisso o Bruno, né, que estava com uns 3 anos de idade mais ou menos, ele ficou lá com a mãe dele. A mãe ainda ficou um tempo lá? Ficou. Aí eu vim embora para o Brasil. Aí quando foi em 2004, a avó dele também estava lá, né, que é a dona Orávia, né? Uhum. Ela estava no Japão. Aí em 2004 ela ligou para mim, perguntando se eu queria cuidar do Bruno. Porque ela não conseguiria ficar com o Bruno lá, porque senão ela não conseguia trabalhar. Aí eu falei que poderia trazer, né? Aí ele só quis ficar com o seu filhinho. Ah, sim. Aí ele veio. E ele está comigo até hoje, né? Que hoje ele tem 24 anos de idade. O senhor sempre cuidou do seu filho mais velho, do Bruno? Sempre. Aí ele está comigo até hoje. E a Damares ficou no Japão, né? Aí só que ela ficava lá, ela vinha para o Brasil, ficava 1 ano, 2 anos, depois voltava de novo. Depois ela vinha para o Brasil, voltava de novo. Sempre foi assim. Ela tinha um trabalho, como ela tinha o visto, ela podia ficar no Japão, ficava um pouco com a família e voltava. Mas quando o senhor voltou, deixa eu fazer uma pergunta, o senhor voltou para Guapiara ou o senhor voltou já para São Miguel Arcanjo? Para São Miguel Arcanjo. Aí o senhor já estabeleceu a sua vida lá em São Miguel, que é também interior de São Paulo. Isso. Aí eu cheguei em São Miguel, comprei uma casa, né? Uhum. Aí, como o Bruno veio para ficar comigo, aí eu já estava namorando, né? Namorando. E... Que é a sua atual esposa hoje? Não. Ah, o senhor, então foi a sua segunda mulher, é isso? Isso. Aí eu voltei para o Brasil, eu conheci outra pessoa, aí o Bruno ficou comigo, né? E eu já estava namorando a Elizabeth. Certo. Com quem eu tenho, né, 2 filhos, né? Que é o Vinícius e o Vitor. E então a gente, assim,
formou assim uma nova família, né? Assim, Sim, né? Uma sim. nova família. E a Elizabeth tratava o Bruno como se fosse filho dela também. Como se fosse filho dela, cuidava muito bem, né? E uma excelente mãe, Carinhosa. né? Né, eu dou parabéns para ela assim, sempre porque, não falando para ela, mas em pensamento, né? Porque ela cuidou muito bem, cuida dos nossos filhos, né? E hoje a gente está também separado devido ao que aconteceu, né? Comigo, né? Mas antes da gente até entrar nesse acontecimento, vamos entender. Aí o senhor voltou para São Miguel Arcanjo, aí o senhor trabalhava lá em São Miguel, é isso? Isso. O senhor fazia o que naquela época? Eu estava comprando madeira de eucalipto. Eu comprava madeira de eucalipto e cortava e vendia para as empresas. Ah, então o senhor montou um negócio seu, é isso? Isso. O senhor tinha uma pequena empresa? Isso. O senhor tinha funcionários Tinha também? funcionários, tinha Ia residência. bem o negócio? Bem. Estava indo bem, graças a Deus. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E conta pra gente entender, né, para as pessoas poderem entender, São Miguel Arcanjo é uma cidade pequena. Pequena. Todo mundo meio que se conhecia, é isso? Todo mundo conhece todo mundo. Na cidade? Na cidade. E eu, né, por trabalhar com pessoas, era bem conhecido também, né? É, porque o senhor tinha um negócio lá. Isso. O senhor dava emprego para outras pessoas. Isso. E aí, explica para as pessoas. Porque assim, a gente que vive num grande centro, né? E é comum isso, a gente tem uma vida muito corrida, muito atabalhoada, e a gente acaba não conhecendo, às vezes, nem o nosso vizinho. É verdade. Mas quando a gente vai para o interior, todo mundo conhece todo mundo, é o que o senhor falou. A gente conhece o vizinho, Isso. a gente conhece o padeiro, é isso? É isso mesmo. A gente conhece o vendedor do mercadinho, Verdade. a gente conhece a senhora que faz o conserto de costura. Acaba conhecendo, inclusive, o delegado de polícia, não é verdade? Eu mesmo já conhecia também. E assim, e quantas delegacias tem nesse local, em São Miguel Arcanjo? Tem uma da delegacia que é a Polícia Civil e outra da Polícia Militar. Ou seja, tem um batalhão da Polícia Militar e uma delegacia. Isso. Somente isso? Isso, só isso. Ou seja, é uma cidade realmente pequena. É, pequena, pequena. É uma cidade assim que quase... E é uma cidade pacata? Pacata, que é tipo assim, homicídio, esse tipo de coisa é raro. É difícil de acontecer. Difícil de acontecer. Mas ela, ao mesmo tempo, ela também está perto aqui de São Paulo, da capital, não é isso? Isso. Tá, acho que são 145, 150 É mais ou menos, quilômetros. 150 km, mais ou menos. A gente está falando aí de 1h30, dependendo do trânsito, pode dar 2 horas. É média. Então, assim, é uma cidade que está próxima do centro, mas é uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo. O senhor vivia bem, tinha o seu negócio, e a sua ex-mulher volta para o Brasil e vai ter residência também em São Miguel Arcanjo, é isso? Isso, porque a mãe dela e o pai dela, né, e as tias dela, todos são de São Miguel. São desse local. São de São Miguel Arcanjo. E o senhor vivia bem com ela, com a sua ex-esposa? Sim, vivia bem. A gente, até mesmo eu ajudava ela assim, no que eu podia ajudar, eu ajudava, né. Várias vezes ela pediu para mim ajudar a pagar aluguel de casas, eu pagava, né. Porque às vezes ela ficava na casa da mãe dela, né? Mas quando não dava, ela alugava também umas casas assim para morar. Então vocês tinham um bom relacionamento? Tinha um bom relacionamento. Ela era respeitosa com o senhor com ela? Bastante, bastante. E ela era uma boa mãe? Olha, ela, assim, no meu ver, ela era assim uma boa mãe. Ela amava o filho dela, é do jeito dela, porque tem jeito diferente, né, de amar, assim, né? Ela amava, mas do jeito dela. Porque o meu jeito, eu sou muito apegado com meus filhos. Eu gosto de estar abraçando, né? É mais carinhoso. É isso. E ela não, ela assim, é um sistema mais diferente, um sistema mais japonês, vamos dizer assim, né? Entendi. É mais recatado, isso. assim, mais fechado. Mas ela nunca deixou de amar o filho dela, né? Nunca. E como é que era o Bruno com ela? Então, o Bruno com ela,
ela tinha assim, eu sentia muito assim, eu via, quando ela chegava perto do Bruno, ela sentia assim, tinha orgulho, sabe? Do filho. Do filho, porque ele sempre foi de criança, hoje tá homem, mas uma pessoa assim bem, uma pessoa de vistosa, sabe? E eu sentia na época que ela sentia orgulho quando olhava para ele, sabe? E ele também, só que o jeito dele também é igual ela, assim, um sistema mais... E ele era filho único dela? Não, ela já tinha um filho, acho que no primeiro casamento. Ah, então o Bruno é o segundo filho dela. Dela, segundo filho. Segundo filho. E esse primeiro filho dela mora onde? Mora também em São Miguel? Mora em São Miguel Arcanjo também. Ou seja, então ela tinha 2 filhos, dois moços, é isso? Isso. E depois não teve mais filhos? Não, daí não teve mais filho, não. E quando ela volta, seu Juracy, ela tem um outro relacionamento, ela se casa novamente? Então, assim, como eu já estava, né, com uma outra família, eu sabia poucas coisas delas assim, né, em relação né, ao relacionamento que ela tinha. Mas eu sei que ela teve, sim, mais relacionamento. Sim, ela teve... Né, em 13 anos, né, que eu estava separado. O senhor já estava há 13 anos já separado dela quando acontece o crime, é isso? E nessa época ela estava namorando também, né, um rapaz lá, eu não me lembro o nome dele hoje, mas eu sei que ele era bem jovem, né, assim, em comparação com ela. Ela né? teve outros relacionamentos, que é natural, né? A pessoa normal. se separa, ela vai buscar outros relacionamentos. Normal. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, seu Juracy. O que o senhor pode nos contar daquela noite do crime, né? Quando acontece o crime? Porque a Damares, ela vai para uma festa, é isso? Isso, ela foi numa festa do vinho. E me explica uma coisa, porque assim a gente não conhece. Essa é uma festa que acontecia todos os anos? Todos os anos tem a festa do vinho em São Miguel Arcanjo, porque lá é a terra da uva, né? Todos os anos, então, tem a festa do vinho e a festa da uva Itália, né, que falam, né? Entendi. E essa é uma festa que é para as pessoas da cidade ou é uma festa para trazer turistas de fora? Para trazer turista. Então, é uma festa bem grande, na verdade, né? Então vem muita gente de fora? Muita gente de fora. E esse aqui, o que aconteceu, né, com ela foi justamente numa noite, no último dia da festa do vinho. Mas só para a gente entender, quando a gente fala numa festa, é uma festa para quantas pessoas? Muita gente? Muita gente. Mas quanto muita gente? Pode ser, eu acho que em torno de uns 15 mil, assim, 15 mil pessoas, mais ou menos. E como é que funciona essa festa? Ela é uma festa que acontece durante o dia, ou é de dia e de noite, ou é só à noite? Ela é de dia e de noite. Ah, entendi. Então é como se fosse um grande evento. Isso, ela começa na sexta-feira. E vai até no quando? sábado, aí no domingo ela vai até meia-noite, aí encerra todos. Então é um evento de vários dias. Isso. E que passariam por esse evento aí umas 15 mil pessoas. Média, ou mais, né? Tá, só para a gente ter uma ideia. E é assim, não necessariamente a pessoa vai ficar, sei lá, o dia inteiro. Ela pode, sei lá, vai de manhã ou à tarde, fica um pouco e depois vai embora, aí depois tem festa à noite. Isso. E aí, o senhor saberia dizer o que aconteceu com a Damares? Ela saiu de manhã ou ela saiu à noite para ir para essa festa? Então, nesse final de semana, eu fui para Guapiara, né? O senhor nem estava em São Miguel? Não, na festa, geralmente quando tem festa, mesmo hoje em Guapiara, naquele tempo também, eu já não iria em festa, assim, muito pouco, né? Então, nesse dia, eu fui para Guapiara. Tá. Até que eu estava com o carro, com o documento atrasado, eu tinha pagado o documento, então não chegou o documento, eu não pude ir para Guapiara de carro, aí eu fui de moto. Entendi. Aí só foi eu e o Bruno para Guapiara. Você e seu filho mais velho? Foi só eu e ele. Aí, na época... A sua esposa tinha ficado com as crianças? Isso, ficou com as crianças. E a gente ficou lá até domingo, né, em Guapiara, e a gente retornou a partir da tarde. Certo. Para a cidade, né? Pra São Miguel. Então o senhor foi no sábado e voltou no domingo? Isso. Só que o crime aconteceu no sábado de madrugada. Na verdade, na madrugada de domingo, não é isso? Ela foi domingo para segunda.
Ah, o crime aconteceu de domingo para segunda. Domingo para segunda. E o que o senhor soube é que ela saiu e foi para essa festa. Isso, ela saiu, foi pra festa e encontrar com o namorado também, né? E Foi as encontrar amigas, com os né? amigos e foi para a festa. Isso. E aí, o que o senhor ficou sabendo é que ela não retornou para casa, é isso? Foi assim, a gente chegou no domingo, né? Domingo à tarde, e aí a gente, como já era de costume, né? Eu peguei, como era tarde, eu falei pro Bruno, né? O Bruno tá me ajudando no serviço, né? Falei, Bruno, arruma suas coisas, que amanhã a gente vai sair cedo pro trabalho. Aí ele falou, pai, mas as minhas coisas estão na casa da minha mãe, minha roupa, né? Eu falei, então vamos lá buscar. Aí acho que era em torno de umas 7 horas, mais ou menos, da noite. Calculo, mais ou menos, né? Aí fomos lá e tava uma cerração, tava frio, né? Bem frio, foi mês de junho. Acho que mês de junho, se eu não me engano. É frio em frio. São Paulo, no estado de São Paulo. Aí o Bruno, aí levei ele até a casa da mãe dele, aí ele gritou a mãe dele não saiu. É umas 7 horas da noite, mais ou menos. Aí saiu o vô dele. O vô dele abriu a porta. Seu Pedro. O seu Pedro abriu o portão, ou a porta e perguntou o que o Bruno queria. O Bruno falou, não, eu quero pegar minha roupa, que amanhã eu vou trabalhar com meu pai. Aí ele entrou, pegou a roupa dele, a gente pegou, subiu na moto e estava indo embora. Aí a gente parou, comprou uns lanches, né? Porque com criança em casa, no domingo, né? Lógico, a gente tem que levar comida para as crianças. A gente comprou uns lanches, aí fomos para casa. Aí colocou uns filmes, que na época era CD, né? Colocou um CD, uns filmes lá, e meus meninos eram pequenos. Aí o Bruno estava no quarto dele, jogando videogame, que ele gosta até hoje, jogando videogame. E daí a gente dormiu e acordou de manhã para ir trabalhar. E só que foi umas 6 horas, 6h30 mais ou menos, né, da manhã. A gente tinha um costume, esses horários de ir para o posto de gasolina para abastecer, né? Geralmente saía 3, 4 carros para ir trabalhar. Foi no posto, abasteceu. E nisso a gente fomos pro trabalho. Aí chegando lá, como a gente mexe com corte de madeira, de eucalipto, então a gente usa tratores também, né? Certo. Então eu tinha um trator lá, que quando chegou lá, o trator tinham roubado umas peças do trator. Tinham roubado umas peças, tipo motor de arranque, alternador, volante, banco. Nisso daí, eu falei pro pessoal ficar lá no trabalho que eu ia fazer um boletim de ocorrência. Do roubo das peças do trator. Do roubo das peças do trator. Aí, nesse daí, eu fui para a delegacia. A delegacia estava fechado. A Polícia Civil estava fechado. Isso era uma segunda-feira já? Na segunda-feira. Estava fechado, acho que era isso em torno de umas 9 horas da manhã, mais ou menos. E a delegacia fechada? Estava fechado. Aí, nisso daí, a gente foi para casa, porque na época, eu levava o Vinícius, né, meu filho do meio, para a escola. Aí eu e o Bruno para casa, peguei o Vinícius, levei para a escola e voltei. Falei, Bruno, agora a gente já está aqui, a gente almoça e volta para o trabalho, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? A avó do Bruno, a Orávia, né? Dona Orávia. Dona Orávia ligou para o Bruno e falou assim, Bruno, você viu sua mãe? Aí o Bruno falou, não vó, eu estava em Guapiara com meu pai. Daí ela falou assim, então, mas ela não apareceu até agora. Isso já era mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos, da manhã, 10 e pouquinho. Mas quando que ela sai para ir para a festa? Ela sai para ir para a festa no do sábado, vinho? Ela sai no domingo, né? Agora... Ela sai no domingo de manhã para ir para a festa ou ela sai no sábado de manhã para ir para a festa? Não, ela foi todos os dias, né? Acho que ela foi todos os dias. sexta. Ela foi e voltava, é isso? Isso. Mas então, a mãe dela, Dona Orávia, chegou a encontrar com ela no domingo? Encontrou com ela no domingo. Ah, então tá. Então ela estava perguntando onde ela estava já na segunda-feira. Na segunda-feira. Até que ela acabou... Ela falou assim, a Damares passou em casa ontem com uma roupa assim, assim, assim. Contou os detalhes, né? Que ela estava com a roupa, né? Então, aí, como ela ligou pro Bruno não descer sozinho, eu falei, Bruno, eu levo você, Bruno, até a casa de sua avó. Aí chegou lá,
ela estava nervosa, né? O seu Pedro também estava nervoso, né? Porque queriam ter notícia Porque da não filha. tinha notícia, é. E nós ainda, pior ainda, que a gente não sabia, porque a gente estava em Guapiara, né? Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei, eu falei assim, na época, né? Eu falei, o Pedro, seu Pedro, eu fui na delegacia hoje para fazer um boletim de ocorrência de um roubo de umas peças do trator que roubaram na fazenda. Aí eu falei assim, só que não tem ninguém lá. Eu falei, se você quiser, eu vou junto com você até a delegacia da Polícia Militar, né? Uhum. Aí ele foi comigo, o seu Pedro foi. Aí o Bruno ficou com a avó. Daí a avó dele falou que ela tinha que pagar umas contas na cidade, aí o Bruno foi com ela. E nisso a gente foi para a delegacia, né, da Polícia Militar. Chegou lá, o policial falou, ó, não dá para fazer o boletim de ocorrência hoje, porque está tendo um homicídio na cidade. Então, veja bem, eu mexo com madeira, com eucalipto. Certo. Então, assim que falar, está tendo um homicídio, na minha visão, na minha cabeça, eu não sei, eu sei que era alguma coisa que aconteceu, mas não sabia o significado correto, né? Porque está tendo um homicídio, meu negócio é madeira. Se tudo que perguntar para mim em relação de madeira, de eucalipto, o senhor sabe. Eu vou saber. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, seu Juracy. O senhor sabia naquela época o que significava a palavra homicídio? Eu sabia que era alguma coisa que aconteceu na cidade, mas assim, eu não imaginava que seria um assassinato. Um assassinato. Por isso que, né, eu na época até agi dessa forma, porque eu achei meio estranho, né? Aí eu peguei e falei, aí fomos na delegacia, aí o policial falou, tá tendo um homicídio. De repente, o seu Pedro recebeu uma ligação, acho que do cunhado dele. Falaram assim, ó, tem um corpo na cidade que ninguém sabe quem que é que tá lá. Aí o seu Pedro falou, vamos lá? Eu falei, vamos, né? Chegamos lá, já estava a família dele, já estava lá, do seu Pedro, né? E por que o seu Pedro quis ir nesse local? Ele sabia que era filha? Então, aí que tá. O cunhado dele ligou porque já estava lá no local. Ah, o cunhado do seu Pedro já estava lá no local. Lá. Então ele já imaginava que seria. Já imaginava, com certeza. Aí eu fui com ele até lá. Aí chegando lá tinha umas faixas, né? Umas faixas amarelas, assim, uma divisória, de proteção, né? Isso. Aí a gente foi lá rapidinho, mas tinha umas 200 pessoas em volta, assim, sabe? A cidade inteira praticamente porque a cidade pequena, lá. né? É uma coisa assim, igual a gente estava falando, é uma coisa assim que é difícil de acontecer, né? E era um local assim, é um local que era o local de uso de drogas. É um lugar que tem uns tijolos que as pessoas sentam lá. Para fazer consumo de drogas. Consumo de drogas, chinelos, roupas, sabe? E eu cheguei nessa faixa, eu olhei, conforme a mãe dela tinha falado de manhã pra gente a roupa que ela estava, então dava para ver, a gente chegou de lado assim, dava para ver assim, meio de lado dava para ver mais ou menos. Eu falei, nossa, pensei, chacoalhei a cabeça, falei, Eu já pensei na hora no Bruno. No seu filho? Não pensei no meu filho, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para ele? Aí eu olho para trás, uns 4 metros, 5 metros atrás, o seu Pedro já estava ajoelhado, chorando. O pai da Damares. O pai. Ele conheceu primeiro do que eu ainda, porque eu tive que chegar na faixa. E ele de trás já estava ajoelhado e chorando. Aí eu só voltei, falei assim, Pedro, ó, tenha fé, tenha força, porque infelizmente é a Damares que está ali. Isso aconteceu em 2013, 2013. É isso? Aí foi a minha reação foi de sair dali e o que falar para o Bruno, né? Só que nessa hora o Bruno estava com a avó dele. Aí eu liguei para ela, perguntei onde ela estava, ela falou assim, eu tô na lotérica, coisa assim. Ela estava pagando conta, né? Aí eu falei, então espera eu aí, então que eu vou te levar para casa. Aí eu fui, peguei ela e fomos. Daí ela falou que queria ir na casa da irmã dela. A irmã da Aurávia, né? Que é Osmarina. Aí fomos lá, aí quando chegou lá,
Aí eu peguei e falei, olha, dona Orávia, infelizmente a Damares está no céu. Uma forma que eu achei carinhosa, assim, mais carinhosa para poder falar, não, sua filha tá tal lugar, assim. Entendi. Então eu tentei passar Porque é uma cena trágica ali. Ali ela já entrou em desespero, a gente já, aí o meu coração já ficou assim, sabe, já ficou tudo agitado, eu não sabia o que fazia. O Bruno, ele começou a dar murro na parede. Quantos anos tinha o Bruno nessa época? 13 anos. Ele era muito pequeno ainda. Pequeno, bem, na idade do meu menino hoje, de Vitor, né, que tem 14 anos, ele era mais novo ainda, tinha 13 anos. Ele começou a dar murro, começou a chorar. Depois deu para ver que ele tentou, sabe, ser forte também. Não sei se era para me agradar ou para agradar a avó dele, ficou bem assim. Mas ele chorava. As pessoas, assim, de fora não via, mas eu que estava com ele, morava com a gente, ele ficava no quarto, ele chorava, triste. E seu Juraci, depois de tudo isso que o senhor contou para a dona Orávia, o senhor esteve lá junto com ela, o que acontece? O senhor vai na delegacia, o senhor é intimado, como é não, isso? Aí depois que aconteceu isso daí, o que a gente fez? Eu tentei proteger o Bruno, né? Proteger assim como? Para ele sofrer o menos que ele, né? Porque uma perca de uma mãe é muito grande. Sim, é muito duro. É doído, né? Triste. Sim, sim. Aí, como ele já morava comigo, eu falava, Bruno, agora você sabe, a sua mãe, você está sem sua mãe, Bruno, mas você tem seu pai, você pode contar comigo para tudo. Além disso, tem a Elizabeth, né? Ela é sua segunda mãe, vai ajudar eu a cuidar de você, você vai cuidar de nós, sabe? Assim, Tentando aliviar a dor do seu filho. Tentando aliviar. Até que, né, nessa data, o que acontece? Eu também, eu fiquei desesperado, eu fiquei igual uma barata assim, tonta, sabe? Eu não sabia se ia no trabalho, onde que eu ia, se ia buscar o Vinícius para a escola, eu estava tudo... Vinícius é meu filho, né, que estava na escola. E vocês naquele momento, quando vocês descobrem que ela tinha sido assassinada, vocês desconfiaram de alguém? Ela tinha inimigos? Então, eu pessoalmente, assim, não desconfiava de ninguém, porque eu não tinha, assim, um convívio, assim, direto com ela, né? Meu convívio com ela, assim, quando eu via ela na rua, ela me cumprimentava. Ele tratava bem. Tratava Mas bem. eu digo, a dona Orávia, o seu Pedro, eles comentaram alguma coisa? Se ela tinha algum inimigo ou alguém querendo fazer mal para ela? Porque ela morreu de forma bastante cruel, não é? É, verdade. Foi cruel. Ela foi encontrada com uma placa de concreto em cima dela, é isso? Isso. E uma placa bastante pesada. Bastante pesada, entulho. Porque pelo que os peritos nos explicaram, essa placa, inclusive, não conseguiria ter sido movida por uma única pessoa. Verdade. Ou seja, havia necessidade de uma segunda ou talvez uma terceira pessoa para poder mexer naquela placa, né? Com certeza. Ou seja, ela estava esmagada entre o chão e a placa, é isso? Isso mesmo. E ela também tinha perfurações pelo corpo, é isso? Isso, ela tinha perfuração, né? Até que eu estava conversando hoje, né, com o pessoal daqui mesmo, né? São Paulo. Eu demorei a ver essas fotos, né? Eu cheguei a ver depois agora de 2021, que eu cheguei a ver as fotos, né? Que antes eu não tinha visto ainda, mas foi bastante... Quem fez foi bem cruel mesmo. E com certeza não foi só uma pessoa mesmo. Porque não foi simplesmente matar, né? É matar com crueldade. Crueldade. E enfim, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, o que a gente ainda não sabe, ainda colocou por cima um bloco de concreto em cima dela. E aí, seu Juraci, o que acontece? O senhor é intimado pela delegacia para prestar esclarecimentos? Como é isso? Não, então,
como eu tinha que fazer o boletim de ocorrência do trator, eu fui, assim, espontaneamente, né? Até a delegacia. Fui até a delegacia, depois já tinha passado acho que uns 3 dias mais ou menos, né? Uhum. Eu fui até a delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência do roubo, né? Do furto, e fiz o boletim. Assim que eu terminei de fazer, né, o boletim de ocorrência, um investigador entre aspas, porque na verdade é um escrivão, né, de polícia, né? Ele me chamou, falou que o delegado queria falar comigo, né? Certo. Só que antes de falar com o delegado, ele me fez umas perguntas, me pediu para sentar na mesa e eu fui contando para ele, né? O que eu contei aqui para vocês, eu contei para ele. Você contou para esse escrivão. Contei para ele e aí ele pegou e falou, não, tá tudo bem, então tá liberado. Aí eu fui embora para minha casa. Aí eu peguei, aí eu saí da delegacia. Como ele conversou comigo, eu voltei de novo e falei para ele assim, viu, vocês querem conversar com o Bruno? Uhum. Né? Se perguntou para mim, eu falei, quer conversar com o Bruno, né? Aí ele falou, não, imagina, não precisa falar com o Bruno, não. Eu falei assim, não, porque o Bruno está lá em Guapiara, ele está na casa da minha mãe, que é a avó dele. Eu levei ele para lá, porque até passar esse momento, porque ele é filho, então eu não quero que ele sofra. Por isso eu levei ele para Guapiara. Mas eu vou buscar, se for o caso, eu vou buscar. Não tem problema. Aí ele falou, não, imagina, não precisa não. Ele falou, não precisa não, pode ficar tranquilo que o Bruno não precisa falar com ele não, ele só tem 13 anos mesmo. Aí o que eu fiz? Eu peguei e liguei em Guapiara, falei com a minha irmã e minha cunhada. Eu falei assim, ó, eu acabei de dar um depoimento aqui na delegacia, eu quero saber se vocês têm como trazer o Bruno para mim aqui, porque eu quero que o Bruno também dê um depoimento, né? Pelo menos eu estou junto com ele, né? Aí ele falou, aí eles vieram de Guapiara trazer o Bruno para... Só que a polícia não estava esperando que eu ia ligar. Trouxesse o seu filho. Aí eles estavam vindo. Aí meu irmão ligou, falou assim, ó, a nossa irmã já está indo levar o Bruno aí para São Miguel para ir na delegacia. Eu falei, então tá bom. Aí nisso eu fui na delegacia, falei, viu, o Bruno tá vindo para cá, tá? Porque eu quero que vocês conversem com ele também. Aí o policial me xingou. Ele xingou por quê? Ele xingou, falou assim, quem que mandou você trazer ele? Eu falei, eu mesmo, se vocês conversaram comigo, eu gostaria que vocês também conversassem com ele. Aí ele ficou bravo, daí ele falou assim, eu falei, mas por que você tá bravo? Ele falou assim, porque o delegado foi lá perder viagem. Eu falei, quê? Porque o delegado então tinha ido a Guapiara atrás do seu filho. A Guapiara. Aí eu falei assim, peraí, o delegado foi perder viagem? Eu acho que ele foi gastar dinheiro do Estado, porque... dinheiro de imposto nosso, porque se eu falei que eu trazia o Bruno, não precisava ir atrás do Bruno. Daí nisso o Bruno chegou, a gente ficou lá na delegacia esperando. Aí os policiais veio lá de Guapiara, aí veio, conversou com o Bruno, né? O Bruno conversou com o Bruno. O senhor estava presente no depoimento? Olha, eles não deixaram eu ficar presente. Quem ficou com o seu filho menor de idade? Olha, eles falaram que tinha um conselho tutelar, mas eu desconfio, porque eu não estava presente. Porque isso é uma coisa um tanto quanto irregular, né? Não pode colher um depoimento de um menor de idade sem a presença... Isso. E pior foi, sabe o que aconteceu? Eles foram para Guapiara, eles foram empurrando a porta da casa da minha mãe, 70 e poucos anos, foram empurrando a porta, não falaram nada do assunto. Foram entrando nos quartos e procurando o Bruno embaixo das camas, fuçando as coisas, cobertas, jogando todas as coisas e procurando o Bruno. Sem ordem. Sem minha mãe falar, entre. Eles entraram sem autorização da sua mãe? Entraram empurrando, foram tudo. Nossa, ou seja, colheram depoimento de um menor de idade sem a presença dos pais
entraram na casa de uma senhora, uma cidadã de bem, sem um... Sem saber de nada. Não, sem um mandado judicial ou sem a permissão dela? Sem a permissão. E foram fuçando tudo, as coisas lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, seu Juraci. O senhor conhecia esse delegado antes? Já tinha estado com ele? Não, eu já tinha assim, feito sim, alguns... Ele lhe conhecia? Assim, de vista, né? Sim, de vista, sim, porque eu era conhecido, E né? esse escrivão, o senhor já tinha estado com ele? Também. Ele lhe conhecia? Só de vista também, mas não tinha, assim, contato com ele, assim, não tinha. Até que foi muito estranho o que fizeram, assim, comigo, né, e com a minha família. Foi muito estranho. Aí o seu filho foi lá, prestou um depoimento de forma um tanto quanto irregular, e aí liberaram o seu filho. Liberaram. E aí o que aconteceu depois? Liberaram, aí a gente foi embora para casa. Nesse dia foi... Sem a presença de um advogado? Sem ninguém. E eu fui de espontânea vontade também. E eles só estavam dizendo que eles estavam fazendo averiguações, é isso? Isso. Ok. Aí tem a segunda parte. A segunda parte foi que eu estava trabalhando, acho que depois de uns 10 dias mais ou menos, e aí esse escrivão Gatti, ele ligou para mim, porque ele tinha meu número, né? Ele ligou para mim e falou assim, você tem como vir segunda-feira na delegacia? A gente tem mais umas perguntas para fazer para você. Daí eu falei, sim, tem sim, sem problema. Porque eu não devia nada, por que eu ia ter medo de ir na delegacia? Lógico, né? De jeito nenhum. Ninguém tem que ter medo de ir a uma delegacia. Só que não imaginava que eles estavam agindo de má fé comigo, né? O que eles fizeram lá, seu Juraci? Então, o Bruno estava trabalhando comigo, o Bruno foi junto comigo também, né? E nisso, eu entrei, ele falou, o delegado quer falar com você. Eu entrei, só que o delegado não falou nada comigo. Eu fiquei sentado, aí eu falei, Bruno, você espera então tem uma área, né? A delegacia tem uma área. O Bruno ficou sentado lá, aí o delegado deixou eu sentado, ele pegou um revólver, começou a colocar bala no revólver, e eu sentado. Aí ele começou a bater o revólver assim na mesa. Bateu. Mais de 1 hora. Eu falei assim... Por quê? Eu falei, doutor, vai demorar? Você vai conversar comigo? O que vai ser, doutor? Ele falou, aguarda. Aí pegou o revólver e ficava batendo na mesa. Aí eu acho que estava testando minha paciência, eu acho. Aí ficou batendo o revólver, batendo. E eu quieto, né, porque... queira ou não, a gente que é de bem, a gente tem que respeitar a autoridade, né? Sim, mas ele marcou um horário, ele deveria recebê-lo, ele pede para você ficar aguardando, mas não explica por que você tem que aguardar. Ele pediu para que você comparecesse com um advogado, com alguma coisa? Sim, não. O pior foi que ele deu um chá de cadeira em mim, ali, porque ele estava ganhando tempo. Aí, até ele me liberar, demorou quase 2 horas. Para ele falar assim, ó. Aí ele nem perguntou mais nada. Ele falou, pode levantar, pode... Ele pediu para o senhor ir até lá, deixou o senhor esperando 2 horas e mandou o senhor ir embora, é isso? Isso, mandou embora. E não explicou nada? Não, aí depois ele mandou voltar. Mandou voltar, aí eu sentei, aí ele pegou e falou assim, viu, é o seguinte, aí vem mais policiais. É o seguinte, o Bruno acabou de confessar que matou a mãe dele. Só que é para você agora você pode confessar que foi ele. Pode confessar que foi ele, que ele já confessou. Ou seja, como é que é? O policial, o delegado, diz que seu filho acabou de confessar um crime sem a presença de um advogado, de ninguém. Sem a presença dos pais, ele é um menor de idade. Isso. Que absurdo. Aí tá bom. Aí eu peguei e falei assim, olha, o Bruno não fez nada, ele estava em casa dormindo, e eu estava com outros 2 filhos na minha casa, com a minha mulher, e o Bruno não dormindo. Só lhe fazer uma pergunta, seu Juraci. Com 13 anos, o senhor se recorda mais ou menos qual era a altura do Bruno? Ele é um moço alto? Ele tem a sua altura? Na época, ele tinha, acho que
Uma idade normal, de menino de 13 anos, acho que 1,40 m? É 1,40 m por aí, era bem mais baixo que eu, né, na época. Mais baixo que magrinho, o senhor. Bem magrinho. Bem magrinho. Então ele diz, olha só, vamos entender aqui, pessoas. A gente acabou de explicar que a Damares, ela morreu. Ela foi encontrada com várias perfurações no corpo e com um bloco pesadíssimo de concreto. Ou seja, o delegado estava dizendo para o senhor que um menino de 13 anos carregou um bloco de concreto que possivelmente é mais pesado do que ele. Com certeza. Deve ser o filho do Hulk. É. Não é? Porque é assim que, né? Você pega... E aí ele falou esse absurdo, ele colheu um depoimento de um menor de idade, sem a presença dos pais, ou seja, no caso a mãe estava falecida, teria que o senhor estar, né, acompanhando, sem a presença de advogados. Sempre. E ele disse que o menino tinha confessado um crime. Isso. Aí, ou seja, ele mentiu. Aí eu falei assim, eles estão mentindo. Aí demorou mais o quê? Quase 1 hora mais ou menos. Ele pegou e falou, ó, pode levantar, agora você está liberado. Eu falei, agora eu vou trabalhar. Eu falei para ele. Porque o pessoal está esperando eu no serviço. Porque eu achei que era só para vir uma coisa rápida. Meus pessoal tá lá trabalhando, eu vou ter que buscar eles para ir embora. Aí eu saio, aí tava o Bruno, sentado na área assim, tremendo. 13 anos tremendo. Eu peguei e falei, Bruno, o que aconteceu, Bruno? Ele falou, pai, lembra a hora que você entrou para falar com o delegado? Veio 2 polícias, cada um pegou no meu braço e levou lá no fundo da delegacia. Eu falei, mas o que aconteceu, Bruno? Eles pegaram, um policial começou a gritar no meu ouvido, chamando eu de assassino. E que você falou que foi o culpado. Eu peguei e falei, eu não falei nada, Bruno. Eu não falei nada. Ele falou assim, mas o policial falou, só que eu percebi que eles estavam mentindo, porque nós estávamos na casa. Ele falou. Aí eu falei, mas o que mais aconteceu, Bruno? Ele falou assim, eles colocaram 4 revólveres na minha cabeça. O Bruno com 13 anos. Gente, eu tô horrorizada. Colocaram ele no canto, sabe, dói. É muito triste, sabe? Colocaram revólver, só 13 anos. E eu não sabia o que fazer. Sabia? Aí eu fui no conselho tutelar. Para contar, aí fui dar depoimento lá. Aí o Bruno falou e eu falei também. Seu Juraci, é muito triste. É uma realidade muito triste. A população é muito abusada. Muito abusada. É um absurdo. Eu falei, isso. Conta, Bruno. Aí tem no processo o depoimento do Bruno. Eles levaram o Bruno para Itapetininga para fazer corpo de delito. Sem a presença de ninguém. Eu não sabia. Por isso que demorava tanto. Por isso que ele me enrolou lá. Que absurdo, gente. Bebe um pouquinho de água, seu Juraci. Hoje esse é problema hoje. O Bruno tem problema. Lógico, eu posso imaginar o trauma desse moço. Meu Deus. Um adolescente, um menor de idade. Que crueldade, que coisa perversa, seu Juraci. Não tem outra palavra. O que fizeram com seu filho é muito perverso. Assim, isso não é um trabalho da polícia. A boa polícia não faz isso, gente. Nós temos orgulho da nossa polícia, da nossa boa polícia. Isso não é um trabalho policial. Eu não sei nem que trabalho é esse. Isso não é um trabalho, isso é uma vergonha. Isso mancha a imagem dos bons policiais. Aí o Bruno deu depoimento, daí depois eu dei também depoimento, contei que fizeram. Eles levaram o Bruno para lá. A gente mexe com lenha, com eucalipto. Então, a lenha, você se pega a lenha. Tem galhos, tem um monte de galhos. Aí tinha um risquinho antigo, de uns 30 dias, acho que no braço do Bruno, um risquinho de nada. Eles já falaram que era unha, um risco de unha. Uma pessoa que foi agredida daquela forma, acho que ia com uma unha. Aí começaram já a colocar data, falando que era a mesma data, não sei o quê. E o Bruno, coitado, ele não sabia o que fazia. Até hoje, você conversa com ele... E de novo, só para a gente lembrar aqui, sem a presença de um advogado, sem a presença de nenhum
adulto acompanhando esse menor de idade. Levaram ele para uma outra cidade, 40 quilômetros, para fazer corpo de delito. Sem a sua autorização. E ameaçando ele ainda. E o delegado falou o que para o senhor, depois que ele fez essa barbárie? Aí passou 20 dias, me pegaram, me prenderam dentro, na fazenda, que estava saindo do meu serviço, me prenderam, falando que eu estava preso. Daí eu perguntei, mas por quê? Porque no início pode ver que eles estavam acusando o Bruno. Aí depois foram e me prenderam. Me levaram. Pura e simplesmente chegaram, mas eles tinham um mandado de prisão? Ah, tinha. Tinha uma ordem judicial para prender o senhor? Eu acho que tinha, porque só foram me prendendo. Mas o senhor chegou a ler, o senhor chegou a receber? Não. Eles não deixam ler, né? Mas não, o senhor precisa ficar com uma cópia. O senhor não recebeu nada? Eles não deixam. Mas no seu processo tem isso? Esse mandado de prisão? Ah, eu acho que deve ter, né? Eu acho. Mas lá tão pouco a gente conseguia reagir, porque quanto mais eu falava que eu era inocente, eu não tinha nada a ver com isso, eu estava em Guapiara, mais eles me acusavam, me apertavam. E quem que fazia isso? Era o delegado? Que policiais eram esses? É o delegado. Ele estava sozinho? Como é que estava isso? Com o Bruno? Não, com o senhor. Quando ele foi lhe buscar, quem que vai até o seu local de trabalho? Ah, tinha acho que umas 2 viaturas, 3 viaturas. 3 viaturas. Vários policiais, tudo armado. Tudo armado para... E o senhor reconheceu alguém? O senhor já tinha visto aqueles policiais antes? Não, eram policiais novos? Não, são os mesmos, né? Porque os mesmos daquela delegacia de antes. Então o delegado estava junto? O delegado estava na delegacia esperando, né? Ah, então eram os policiais da delegacia. Aí levaram lá, eu comecei a falar que eu não tinha nada a ver com isso, né? Aí ele só falou, fica em pé aí ele pegou e falou, é sua, eu quero uma foto. Aí ele tirou uma foto minha. Aí tiraram uma foto, aí depois a minha família pegou e falou assim, ó, eu já tinha me levado, né? Para a delegacia, e para você saiu uma foto sua no jornal. Foi a mesma que o delegado tirou. Ele tirou foto e já postou no outro dia minha foto no jornal, como se tivesse feito uma coisa que eu não fiz. Então ele sujou minha imagem, meu nome. Fiquei devendo, porque como que eu ia pagar uma conta se eu estava preso? Mas me conta uma coisa, seu Juracy, nesse momento, eles pararam de acusar o seu filho? Não, eles pararam por um período, porque já estava fechado, né? Aí eles levaram o senhor para a delegacia ali de São Miguel Arcanjo. Isso. O senhor ficou preso nessa delegacia, é isso? Não, daí de lá levaram eu para Itapetininga, cidade de Itapetininga, cidade próxima. Me deixaram a noite inteira lá. E o senhor ficou preso em Itapetininga? Um dia. Aí depois, no outro dia, levaram para Capão Bonito, onde eu fiquei 60 dias. Uma cela com mais de 40 pessoas, deitado no chão. Num centro de detenção provisória? Tinha mais de 40 presos, um deitava de um lado, outro do outro. E ninguém explicou nada para o senhor? O senhor tinha advogado nessa época? Como era isso? Então, daí nessa época, aí o meu irmão, eu consegui um contato com o meu irmão arrumou um amigo dele lá que é advogado, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E esse advogado, o que ele explicou para o senhor na época? Então, ele também apareceu na delegacia só depois, uns 30 dias também. O advogado só apareceu depois? Só depois de 30 dias. Então o senhor ficou 30 dias... Sem contato, assim... Com nenhum? O senhor não teve nenhuma assistência jurídica durante esse período? Nem mesmo ligar para minha mulher na época, né? Que é a Elizabeth. Eles não deixavam ligar. Ela não sabia onde o senhor estava? Não, ela sabia porque o Bruno, quando me pegaram, o Bruno foi e contou para ela. Ela entrou em desespero também, né? Porque eu sinto muito, assim, tristeza, porque ela sofreu bastante também, né? Na época, né? Eu acho que sente até hoje, porque isso não passa, né? É muito difícil. Daí, o Bruno
Aí o Bruno, no final da história, acabou ficando em Guapiara com a minha mãe lá. Eu fiquei fechado. Fiquei 60 dias em Capão Bonito. E depois aconteceu o quê, seu Juraci? Eles liberaram o senhor ou o senhor ainda continuou preso? Não, daí eles deram a prisão preventiva, porque eles arrumaram uma testemunha protegida que falou que viu, que reconheceu eu saindo de um carro estrada prata, passando numa vila lá. Ela reconheceu porque ela falou que ela estava na festa do vinho também, essa moça. Não sei quem que é, porque ela é protegida do Estado, né? Que ela fala que reconheceu por fotografia. Só que ela fala que era em torno de 3 horas da manhã, 3h30 da madrugada, né? Uhum. E ela reconheceu por fotografia, que é a mesma que o delegado tirou a foto. Uhum. Antes, né? Uhum. A mesma foto. E ela falou que viu uma pessoa saindo desse local do crime com uma blusa de touca e que ela reconheceu bem, que era eu, e falou que reconheceu o cabelo, que era o cabelo pichain, cabelo ruim. Agora eu falo para você, meu cabelo é pichain? É enrolado? Não, o senhor tem cabelo liso, O o senhor policial não tem cabelo mesmo, enrolado, ele já sabia que o meu cabelo nunca foi enrolado. Então eles agiram de má fé. E o senhor sempre teve esse corte curtinho de Sempre, cabelo? Sempre dessa forma. Ou seja, gente, que horror, que trabalho porco, nojento. E essa testemunha, ela só apareceu para mim na delegacia, só para reconhecer a fotografia, depois nunca mais foi ouvida. Ou seja, eles arrumaram uma testemunha Arrumaram. qualquer para poder continuar com o trabalho mal feito. Trabalho policial mal feito. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Mas aí o que acontece? Aí eles terminam um inquérito e nesse inquérito esse delegado diz que o senhor teria sido o autor do assassinato da Damares. Isso. Muito bem. Aí ele manda isso para o Ministério Público. Aí chegando no Ministério Público, o Ministério Público aceita e faz a denúncia contra o senhor, é isso? Aceita e faz. Mesmo sem ter provas nenhuma? Sem provas. Até me lembro, voltando um pouquinho assim atrás, eu me lembro que quando foi encontrado o corpo da Damares, os policiais acharam lá as coisas que estavam lá, né? Uhum. Acho que a faca, roupas, alguma coisa lá. O celular dela. Os policiais pegaram e levaram na casa da Aurávia, que é a mãe da Damares. Entregaram, ela foi na Vivo para desbloquear o celular. Ou seja, eles não periciaram o celular Eles queimaram dela. a prova, porque aquele celular contaria quem fez aquele crime. Deveria ter digitais ali, né? Porque estava sem bateria e sem a traseira do celular. Possivelmente teria digital de quem Teria mexeu digital. nele. Teria digital. E não foi periciado? Não foi periciado o celular dela. Realmente não foi periciado porque nós tivemos acesso ao processo. Não Não foi periciado o celular, não fizeram acompanhamento das herbes, inclusive nós conversamos com outro delegado para fazer a investigação criminal, que é o Dr. Alexandre Zaki. Ele explicou que só essa checagem de herbes, né, que colocaria exatamente, saberia se o senhor esteve naquele local ou não. Era simples, era só, né, fazer
essa perícia. Não era fácil. O que também não foi feito. Não. Periciaram essa faca que encontraram lá? Não, também está no Também processo. não periciaram a faca, que lá também deveria conter digitais, enfim. Ou seja, não fizeram nada. E é estranho que nem o Ministério Público, né, pediu isso, né? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Até explicando aqui para as pessoas, né? Quando a gente tem um crime doloso contra a vida, tem duas perguntas que são muito importantes, que a polícia, né, durante o inquérito policial, precisa responder. Uma é a autoria e outra é a motivação. Aí, o delegado lhe colocou como autor desse crime bárbaro. Tentou imputar o seu filho menor de idade. Viu que não ia colar porque é uma lambança horrorosa. Realmente foi isso. E o que ele disse que era a sua motivação? Porque você tinha que ter uma motivação para matar ela. O que eles falam assim, que saiu que porque a Damares, na época, ela ia entrar com pedido de pensão alimentícias pro Bruno. Mas o Bruno morava comigo já desde os 4 anos de idade, então, pedido do quê? Então isso não justifica. Pelo que o senhor nos disse, inclusive comprovado também, né, no processo, o senhor ajudava a Damares. Ajudava. Financeiramente, sempre que pagava aluguel dela, ajudava ela com valores. Isso. Ou seja, o senhor vivia bem com a ex-mulher. Porque ela fumava bastante também, né, cigarro, né? Aí, de vez em quando, ela ligava para mim arrumar um dinheiro para ela comprar cigarro. Aí eu ajudava ela. Eu não tinha nenhum receio com ela. Nossa. O senhor não tinha nenhuma animosidade, não tinha nenhuma relação ruim com ela? Não, porque uma que eu queria bem ela. Por quê? Porque ela é a mãe do meu primeiro filho, né? Então, e aí o Ministério Público resolve denunciar o senhor? Denunciou e me jogou no presídio. Mesmo sem ter provas nenhuma contra o senhor é denunciado. Aí o senhor vai para o presídio, é isso? Presídio. E o senhor não está acreditando nesse terror que o senhor está passando, né? Porque é um terror, não é? Terror. Conta para as pessoas, é um terror, não é? É um terror, porque assim, a minha família é família humilde, né, do interior. A gente não... É igual eu falei, eu estava tão perdido que negócio de homicídio assim, fiquei até meio perdido. Então, quando eu me vi dentro do presídio, eles mandando eu ficar pelado, ter que ficar pelado, sabe, é constrangedor. É uma humilhação. É uma humilhação, né? E não é para uma pessoa, é para várias pessoas, uns debocham, né? Então, tinha que ficar abaixando, levantando, algema. É sim senhor, não senhor, toda hora, né? Aí quando cheguei, me levaram lá no presídio da cidade de Capela do Alto. Aí entrei lá quando depois chegou lá no raio, né, que fala, né, raio. Aí cheguei lá, já veio o pessoal já veio acho que umas 8 ou 6 pessoas mais ou menos, que era de São Miguel Arcanjo. Que até um deles, uns 2, 3 deles já trabalhavam comigo, porque como eu mexia com madeira, então várias pessoas, né, é um processo. O senhor conheceu outras pessoas? Chegou lá e falou, olha, você o que está fazendo aqui? Eu falei, eu não estou fazendo não, trouxeram aqui. Aí eu peguei e falei, né, trouxeram aqui, estão falando que eu fiz isso, que eu matei a Damares. Aí ele falou, não, imagina, o senhor não é o senhor não. Eu falei, não é eu não, mas eu estou aqui. Aí me levaram num canto lá para conversar, porque tem uma organização lá dentro, né? Então me chamaram, conversaram comigo, eles falaram, a gente já sabe que não é você. Aí ele falou, aí até chamava de tiozinho. Os próprios presos já sabiam que você não tinha matado a Damares. E ele falou, seja forte, porque aqui não vai ser fácil. Nós sabemos que não é você, só que você está aqui agora. Tem que aguentar, seja forte. Porque depender da gente aqui, a gente vai te ajudar. Falou assim para mim. Todos os presos. Porque, como tinha pessoas de São Miguel, então já sabiam praticamente quem... O senhor tinha entrado na máquina de moer carne da injustiça brasileira. Isso. Mais ou menos isso. E eu fiquei entre, como é que fala? A espada e a espada. Que é a espada da justiça, né? E a espada do crime. Aí eu não sabia.
O que eu fazia? Eu não sabia. Aí foi a partir daí que eu Mas comecei. o senhor, nessa época, o senhor já tinha um advogado, é isso? Aí eu tinha um advogado, que a minha família já... E o que esse advogado falava para o senhor? Ah, você vai sair daqui 3 meses. 3 meses? É, 3 meses. Aí 3 meses. E nisso o dinheiro foi. Aí foi E o senhor vender. pagando o advogado? Aí minha família vendeu o trator que eu tinha, vendeu o caminhão, vendeu casa. O senhor vendeu tudo? Foram vendendo. Só que tudo pela metade do preço, ou mais barato, só para poder, porque o advogado Fazer falou que ia dinheiro. sair. Então, pagar para sair, né? Ah, mas o senhor estava pagando as custas do advogado, é É. isso, da época? É isso. Aí, Esse advogado acompanhou o senhor até a fase de julgamento? não foi até a fase. Ele foi até quando teve uma primeira audiência, que eles falaram assim, ó, você vai lá, você não vai falar nada, você só vai ouvir. Tá. Aí me levaram Na audiência com o juiz aí. com o juiz, aí me levaram para a cidade de Itapetininga, me deixaram lá num quartinho do tamanho de um banheiro, sem luz, com uma água que saía direto da parede do cano, tudo sujo, sozinho, só eu e Deus lá ali. Aí o que eu tinha? Eu tinha que orar, rezar, pedir a Deus força. Aí fiquei acho que uns 2 dias ali, aí depois entrar naquela lata, naquele camburão, numa lata, né? É um caminhão fechado, você nem consegue respirar direito, você vomita lá dentro, porque os policiais não querem nem saber quem está lá dentro, eles vão andando com tudo, lombada, buraco. Aí quando chegou no fórum, o advogado estava lá e tinha 6 testemunhas a meu favor. Todas as pessoas de boa índole, empresário, estavam lá fora para testemunhar. A minha mulher na época estava lá fora. O que aconteceu? Eu escutei todas as testemunhas de acusação. Quando chegou na hora de ouvir a minha testemunha, o advogado falou assim, o juiz perguntou para o advogado, o senhor quer ouvir mais alguém? Quer ouvir a testemunha? O advogado pegou e falou, não, dispensa a testemunha. O seu advogado dispensou as O testemunhas? advogado dispensou. Nossa, seu Juraci, o senhor estava mal, inclusive, na sua defesa. Tava. Dali, O senhor pagou, vendeu seus bens, pagou para esse advogado, para que ele lhe representasse, Isso. e ele dispensa as testemunhas que dispensou a podiam testemunha. lhe ajudar naquela hora ali junto com o juiz. Aí nesse tempo aí, meu irmão ia me visitar, minha mulher na época, minha irmã. Aí o meu irmão pegou e perguntou para o advogado por que ele fez isso. Ele falou assim, olha, o delegado, eu conversei com o delegado falou que tem 100% que é ele. Falou assim, tem 100%. Tinha 100% de certeza Esse que era tinha... eu. Isso. Apesar dele não ter provas nenhuma, mas ele tinha uma certeza dele, Ele é isso? Ele convenceu o tinha uma advogado. convicção. Convenceu o advogado. Ele convenceu, o delegado convenceu o seu advogado de defesa. Que coisa Isso. irregular também, não? É. Se isso de fato aconteceu, é muito irregular. Aí, o advogado falou para o meu irmão, só Deus para tirar o seu irmão de lá. Falou para o meu irmão. Aí o meu irmão, ele ia me visitar, chorava. Minha irmã saía chorando. Ou ele sentia um firme, lá fora chorava. E eu, mesma coisa. E o senhor deve ter ficado um tanto quanto desesperado. Aí eu falei, agora só Deus, né? Se não for Deus, eu não vou sair Aí o daqui. que aconteceu com esse advogado? Então, a partir dessa data eu falei pro meu irmão, tira ele, troca ele, vende outras coisas minhas e arruma outro advogado. Aí arrumou um novo advogado. Aí arrumou um outro advogado que na verdade, a partir do momento que a minha testemunha não foi ouvida, eu acho que ali, naquele momento ali, eu amarraram o meu pé e minha mão. O juiz criou uma outra convicção e resolveu pronunciar o senhor, Isso. é isso? Aí pronunciou a júri. Aí é só 3 anos.
E só que a gente não sabia disso. A minha família foi e arrumou um outro advogado, só que o outro advogado sabia que eu ia para júri. O que ele fez? Ele falou, não, paga a gente, paga aí 20 mil reais que a gente vai tirar ele em 3, 6 meses, ele está na rua. Aí minha família correu de novo, pagou o advogado. Aí eu falei, não era 6 meses? Aí já tinha passado 1 ano. Eu falei pro meu irmão, vamos trocar. Aí meu irmão falou assim, vamos trocar então na hora certa. Eu falei, então tá bom. Aí quando faltava, mas depois de quase 3 anos, marcaram o júri. Certo. Só que nisso o meu casamento já tinha... Sim, é difícil, né? Depois de 2 anos e meio... O senhor ficou 2 anos e meio aguardando um julgamento por um crime que o senhor nunca cometeu. Daí a gente conseguiu um advogado, um senhor, um advogado de Tatuí, 81 anos, muito experiente em jurista, né? Ele falou assim, eu vou trabalhar para o seu irmão, só que é valor X, por menos nada. Aí minha família vai correr de novo. Vender mais coisa para poder pagar os honorários advocatícios. Foi, pagou. Aí faltava acho que uns 3 dias para júri. A minha família estava inteirando o dinheiro, estava faltando um pouquinho. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. O senhor em nenhum momento pensou em pedir a ajuda da Defensoria Pública? Eles são muito bons, sabia? Então, nesse meio tempo, eu escrevi para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, eu escrevi aqui em São Paulo, eu escrevi para o presidente do Brasil, na época. Eu escrevi para todos os lugares que você imaginar, pedindo ajuda. A Defensoria não foi lhe representar? Não, eles só falavam assim que era para guardar. Para guardar, para quando fosse no júri, aí eles iam aparecer alguém. Tipo, todo mundo tem o direito a um advogado, não é isso? Sim, todo mundo tem direito à defesa. Só que nisso... Se você não puder pagar, o Estado precisa lhe fornecer um defensor público. Então, nisso, é o seu direito constitucional. Então, eu escrevi para todos. Tinha resposta? Tinha. Mas, para guardar. Daí, no final, esse senhor de 81 anos, minha família foi atrás deles. Aí, ele mesmo falou. Ele falou assim, se não tiver o pagamento, eu não vou poder ajudar. Aí conseguiram o dinheiro, inteiraram, pagaram ele. Aí fui para júri. Chegando lá, esse senhor, né, que é um advogado muito bom, foi bom, né, porque ele foi muito verdadeiro, sabe, foi muito bom. Foi pago, mas valeu a pena. E o senhor foi absolvido? Fui absolvido. Mesmo assim, eu saí de júri, que eu saiba, do júri você já tem que ir embora para casa. Sim, o senhor foi absolvido. Fui absolvido ali, assinei documento ali. Levaram eu para a cidade de Itapetininga, deixaram eu de novo naquele lugar que eu já estava. Eu falei, mas eu não acreditava. Falei, fui absolvido e estou aqui. Fui inocentado e estou aqui. Aí já começaram a entrar em desespero. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Só que eu não sabia que a minha família lá fora também estavam todos lá fora, desesperados. Meus meninos pequenos na época. Aí, de repente, veio, 8 horas da noite, veio lá um carcereiro falando assim, viu, saiu o seu alvará. Seu alvará, você vai embora. O alvará de soltura. De soltura. Quase 2 dias depois. Que absurdo. Aí, na saída, um deles lá falou assim, pela primeira vez saiu inocente daqui. E deu parabéns para mim. Essa pessoa que me liberou dessa cidade. Falou pela primeira vez. E aí fui embora. Mas aí o Ministério Público não ficou satisfeito e resolveu processar o senhor novamente, é isso? No outro dia... Pediu um novo julgamento. No outro dia já tinha um novo pedido. Mas aí o senhor não ficou mais preso? Não, fiquei na rua. Foi que quando eu peguei o celular e falei... Não, aí eu fui falar com um advogado, com quem me tirou. Te representou. Aí ele pegou e falou assim, Juracy, porque teve muito choro, sabe? Choro de alegria, né?
Sim, sim, sim. Muito choro de alegria ali que teve. Nossa, foi muito emocionante, né? Ali, porque a liberdade é tudo. Sim, sim, o senhor foi privado de um bem que é muito caro, que é a nossa liberdade. Não tem valor. Entendeu? Não tem nada que... Não tem, eu acho que dinheiro no mundo que restitua o horror que o senhor viveu. Não tem. A privação da liberdade por um erro que começou ali na investigação e terminou ali no Ministério Público, depois, né, no Judiciário. O senhor entrou aí na máquina de moer carne da injustiça brasileira. Infelizmente, o senhor também foi enganado por aquele que deveria lhe representar, lhe defender. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. É o que a gente fala de como a população brasileira ela é abusada, porque o senhor é uma pessoa mais simples, né? O senhor não tem acesso à informação. Quando a gente faz esse programa aqui, boa parte dos programas que nós fazemos, a gente sempre se preocupa em dar voz à vítima, né? Principalmente essas vítimas que não têm mais como se defender, ou vamos trazer aqui a Damares. Esse crime não foi esclarecido. Não foi esclarecido. Essa vítima está aqui ainda. Esse trabalho nojento que foi feito não esclareceu a morte dessa mulher. Então, é uma vítima que foi calada, continua sendo calada e invisibilizada. E aí, o que é o nosso trabalho aqui é dar voz à vítima, é mostrar essa questão das injustiças, porque os verdadeiros criminosos precisam estar presos, precisam estar condenados, precisam pagar a sua pena. Mas os verdadeiros autores do crime, e não pessoas inocentes, porque a polícia quer dar uma resposta, né, muito rápida. O senhor contou aqui uma cidade pequena que não tem crimes, não tem homicídios, então faz tudo atabalhoadamente. Pegou, então vamos pegar você, porque, bom, vamos ver se cola, né? Fizeram um horror com seu filho menor de idade, um horror, um absurdo. É nojento aquilo. É nojento. É nojento. Mesmo, sem dúvida. E assim, isso não é o trabalho da polícia, isso não é o trabalho do Ministério Público. Sabe? O Ministério Público não está lá para acusar no custe o que custar. Porque o Ministério Público, se ele entender que não tem provas suficientes, que a investigação não foi boa o suficiente, ela tem que dizer o seguinte: não vou prosseguir com isso. Isso aqui está errado, seu Juracy. Por isso que eu digo que as pessoas precisam ter acesso à informação. O que nós fazemos aqui é isso, passar informação para as pessoas. Porque outras famílias vão estar escutando o caso do senhor. Certamente temos outras pessoas, o senhor não é um caso isolado. É verdade. Nós conversamos, né, com os nossos especialistas que trabalham conosco aqui no canal, e eles nos dizem que temos muitas outras pessoas inocentes presas, porque não tiveram uma assistência jurídica correta, porque não sabem como se defender, porque entraram nesse sistema de moer carne da injustiça brasileira. E nós precisamos ajudar essas pessoas. Da mesma forma que nós temos que cobrar das nossas autoridades que desvendem e descubram quem matou ou quem, né, no plural, quem foram essas pessoas que mataram a Damares. Esse crime, gente, não está esclarecido. Não está esclarecido. Ele precisa ser esclarecido. Nós precisamos dar uma resposta para a família dela. Com certeza. Para o filho da Damares, o Bruno, para o pai da Damares, o seu Pedro, e para a mãe, a dona Orávia. Essas pessoas merecem uma resposta. A sociedade de São Miguel Arcanjo merece uma resposta. Entende? A Damares merece uma resposta. Porque com um crime, a injustiça criou 2 crimes. Porque o que fizeram com o senhor é criminoso. É criminoso. É verdade. Assim, é vergonhoso. Eu não sei por que essas pessoas resolvem trabalhar nessa área. Elas são completamente inaptas
Não é esse o trabalho da polícia. E eu vou lhe dizer, eu sou uma das maiores defensoras da polícia do nosso país. A gente precisa muito da polícia. Mas nós precisamos de bons policiais. Verdade. E eu conheço muitos bons policiais, como conheço muitos bons promotores. Pessoas que se dedicam. Porque eles nos ajudam. Porque essas pessoas são a voz da vítima. Entende? Esse delegado, esse promotor, eles deveriam ser a voz da Damares. Deveriam ser, com certeza. Mas eles não fizeram nada disso. É um crime que não está esclarecido. Não. Aí o senhor passou por um horror, porque nenhum inocente merece ficar um só dia numa prisão. Isso está errado, seu Juracy. Mas a minha pergunta para o senhor, depois de todo esse horror, o senhor foi inocentado no primeiro júri, o segundo nem foi adiante porque o juiz entendeu que não tinha, na verdade foi o promotor que entendeu que não tinha provas suficientes, é isso? Ele teve o segundo júri, né? Mas que o promotor pediu a sua absolvição. O promotor, ele levantou e foi falar com o júri, né? Com o pessoal lá do júri. Só chegou, falou poucas palavras, poucos minutos. Pedindo a sua absolvição. Pedindo a minha absolvição e falou que ele não é promotor, ele é promotor de justiça. Ele não é justiceiro. Não, é mais do que isso, ele não é promotor de injustiças. Isso. Ele é uma pessoa séria. Uma pessoa séria. O segundo promotor Parabéns para esse promotor. Assim, com certeza. Agora, eu quero dizer uma coisa para o senhor vai estar sendo assistido por muitas pessoas. É muito importante que as pessoas assistam e entendam o que o senhor passou. O que o senhor passou é muito grave, é muito sério. O senhor merece uma reparação. O senhor merece um pedido de desculpas de todas essas pessoas que tramaram esse horror. É uma trama macabra, né? Foi, com certeza. É macabro. Isso aqui é macabro. Igual eu falo, sabe? Sempre vem meu pensamento. À noite, é difícil o dia que isso não vem. Eu tomo remédio. Se eu não tomar remédio, eu não consigo dormir. E o senhor está processando o Estado? Entrei com um processo em 2021, né? Tem que processar mesmo. Entrou contra o Estado e o processo está andando, mas em segredo de justiça, né? Tá. Né? Mas só que, pelo menos o advogado é bom, que está cuidando do seu processo? O advogado é o mesmo que trabalhou no segundo, ele está cuidando, né? Aqui para o senhor. Isso, são uns advogados bons, né? Que trabalhou no segundo júri, que a gente espera que a justiça seja feita, né? Porque eu mesmo... Eu quero saber quem matou a Damares. Então, primeira coisa, quem matou a Damares? Ou quem foram as pessoas que mataram essa mulher? Gente... Eu também tenho essa mesma vontade. Eu gostaria de saber muito. As pessoas precisam entender o seguinte. Gente, temos um crime aqui que não foi esclarecido. Um trabalho porco de quinta categoria. Eu ontem conversei muito com o delegado Alexandre Zaquira e ele falou, Carla, número 1, só um trabalho de herbes de celular já teriam esclarecido que o senhor Juracy não estava lá. Ou seja, não poderia então ser ele, entre outras coisas, enfim, que são do cotidiano da investigação. Agora, o que ele falou, a segunda injustiça é não saber e não elucidar esse crime, porque uma mulher foi morta de forma brutal, perversa, horrorosa. E esse assassino, ou esses assassinos, estão à solta. Estão passeando aí em São Miguel Arcanjo ou em alguma cidade ali perto, e a polícia nada fez. Pegou um inocente, resolveu, falou, vamos ver se dá, se colar, colou. Não é? Por isso que eu sempre digo, né, a gente que fica gritando aqui, queremos pena de morte, queremos isso, olha só, outra injustiça. O senhor faz parte, seu Juracy, infelizmente, das histórias de injustiça do nosso país. A gente tem aqui a escola base, a gente tem aqui o caso Evandro, não é? De novo,
Lá no Paraná, acusaram 7 pessoas inocentes, torturaram essas 7 pessoas, mas até hoje não elucidaram esse crime do menino Evandro. Nossa. Entende? Todos esses crimes, no caso desse crime, ele já até prescreveu. O da Damares ainda não. E a gente tem que ficar muito atento. Nós não podemos aceitar isso. A sociedade tem que ficar vigilante. Verdade. Entende? O senhor tem que procurar o senhor e as outras vítimas, os meios, a imprensa, os meios de comunicação e precisam falar, sabe? Não se intimidem. Sabe, esse não é o trabalho da polícia. Nós não temos que ter medo da polícia. A polícia não é para botar pavor em ninguém, nem a militar, nem a civil. Eles estão ali para fazer o trabalho deles. São profissionais como nós. A polícia militar para conter o crime e a civil para investigar. Mas um bom trabalho de investigação, quando a gente vê, a gente fica morrendo de orgulho. Fala, nossa, que trabalho lindo que essa equipe de policiais fez. Verdade. Esclarecer um crime, porque um crime por si só já é horrível. Mas quando a polícia consegue esclarecer o crime, ele pelo menos dá uma resposta para aquela família. É verdade. Ele dá uma resposta para a sociedade. A gente não deixa um criminoso à solta. Agora, culpar um inocente... Olha, vergonhoso o trabalho dessa equipe, hein? Vergonhoso o trabalho dessa promotora no Ministério Público. Vergonhoso, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu não tenho o nome dessas pessoas aqui agora, mas eu tenho um total desprezo. Eu tenho desprezo por esses profissionais, seu Juracy. E olha, e tem profissional ruim em todas as áreas, tá? Tem os bons, né? Tem os bons e tem os ruins. E vou repetir aqui, a grande maioria dos policiais é muito boa. Consegue fazer coisas com muito pouco. Da mesma forma que nós temos excelentes promotores no Ministério Público, excelentes juízes. E são esses profissionais que nós queremos. Seu Juracy, eu sinto muito de saber tudo que o senhor passou. É uma tristeza muito grande, mas o senhor vai estar sendo assistido por muitas pessoas. E eu peço para as pessoas que estiverem assistindo o seu Juracy, que agora enviem para esse homem uma palavra de carinho, sabe? De auxílio, de apoio, porque é isso que o senhor precisa. O senhor precisa, sabe? O seu Juracy perdeu tudo. Perdeu tudo, ele vendeu tudo que ele tinha para poder pagar advogados, para poder sair da máquina de moer carne da injustiça. Olha só, eu fico imaginando as pessoas que nem dinheiro têm. É muito triste. Tem muitas pessoas que... É muito triste, é muito triste, é muito triste. Nós estamos aqui conversando com vários advogados, né, que têm... eu acho que se unido a nós, né, estão muito mobilizados por essas questões todas e nós vamos começar a fazer um trabalho para tentar ajudar essas pessoas. Eu sou muito grata pelo trabalho dos peritos que ajudaram o senhor, que eu sei que eles trabalharam ali de forma pro bono. Pro bono, eles não cobraram os honorários. Trabalharam de coração mesmo. De coração, porque viram uma pessoa sendo injustiçada. Então, assim, todo o meu respeito para essa equipe de peritos que doou o tempo, né, deles para que o senhor pudesse estar aqui sentado hoje com a gente. Mas, de verdade, o que eu mais quero, o senhor vai me mandar, eu quero ver essa ação civil, eu quero muito que o Estado lhe peça desculpas. Eu sei que não vai trazer os seus anos de volta. Eu sei que não vai lhe trazer os seus dias perdidos, as suas noites mal dormidas, não vai apagar o terror que o senhor passou, a sua família passou. Mas é o mínimo, seu Juracy. É porque levou um sofrimento para a família toda, para mim. Na época, meu pai teve problema no coração, minha mãe... É uma família que é destruída, né? Destruiu. Minha mãe ficou um ano dentro do quarto, sem poder sair. Meu filho agora ele tem esquizofrenia, né? Ele está esquizofrênico, é isso?
O Bruno? Bruno. Oh, que tristeza. E isso foi após saber a forma que a mãe dele foi morta, porque ele não sabia. Até 2019 ainda ele não sabia. Mas ele está fazendo tratamento? Está fazendo tratamento. Não deixa de fazer, porque se ele foi diagnosticado... Já foi, já. Ele precisa fazer tratamento. Se ele fizer tratamento, ele vai se encontrar, né? Com a vida dele controlada, mas ele precisa fazer tratamento, porque é algo sério. Viu, seu Juraci? Não deixe de fazer o acompanhamento. Não, seu filho precisa ir ao médico, precisa, né, escutar o que o psiquiatra tem a dizer. E vocês precisam ajudar o seu filho também. Olha que transtorno, gente. Que inferno. A justiça... A pessoa fica falando, vai morrer, vai para o inferno. Não, o inferno é aqui. Foi que eu comentei também. Se existe inferno, eu já passei por ele. Porque aqui, a prisão é o inferno. Para mim, que eu não tinha... Principalmente para uma pessoa que é inocente. Assim, é muito triste. É humilhante. Triste. Eu espero, a gente também é muito acompanhado, né, por juízes, por promotores, que vocês estejam escutando o caso do seu Juraci aqui, sabe? Que vocês não deixem que essas injustiças aconteçam. Porque o que aconteceu com esse homem é muito grave, é muito triste. Isso não é justiça, isso nunca foi justiça. Isso é criminoso. Aí, igual foi falado, praticamente acabou sendo 2 crimes. Porque o que fizeram comigo foi... Tiraram a sua liberdade, tiraram um pedaço da sua vida, acabaram com o seu patrimônio, né? E nisso ninguém pensa, né? Casamento. Acabaram com o seu casamento, isso ninguém pensa. Eu acho, é muito fácil, né? É muito horrível, seu Juraci. Mas olha só, vamos tentar... Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que tenta olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Eu espero de verdade que o senhor consiga, né, na justiça civil, a reparação. O senhor precisa de uma reparação, inclusive monetária, né, porque as suas perdas foram muito grandes. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu de verdade vou desejar que isso realmente aconteça, que o Estado, pelo menos, faça uma reparação financeira pelas perdas que o senhor viveu, porque a sua vida de volta ele não traz. Não traz mais. E também que a justiça seja feita também, assim, que os verdadeiros culpados... Sim, temos que descobrir como é... Que a polícia da cidade de São Miguel Arcanjo corra atrás. Porque eles têm obrigação, inclusive, para que não reste dúvida que o senhor é inocente. Isso. Porque quando a polícia fizer o trabalho direito, de investigar esse crime direito, da forma correta... Aí vou ter paz. O senhor vai ter paz. Essa paz que o senhor não tem. E fica aqui, né, uma informação para a família da Damares, para a dona Orave, para o seu Pedro. Procurem um advogado para trabalhar como assistente de acusação, para que ele faça a condução, para que ele faça a polícia fazer o trabalho, para que descubra quem é que matou essa moça, a filha deles. Verdade mesmo. Sabe? Procurem, sabe? Procurem, não fiquem quietos. Procurem um advogado para ajudá-los nesse processo, é isso que eles precisam fazer. Seu Juraci, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. De novo, eu lamento muito tudo que você e sua família passou. É muito triste. Eu agradeço, né, pela oportunidade, né? Agradeço a vocês, toda a equipe, né, que estão aqui. É maravilhosa. A equipe eu também agradeço excelente. a minha equipe. E por dar essa oportunidade, né, para estar contando um pouco dessa história triste. É uma história muito triste. História verdadeira. Mas as pessoas precisam ouvir essa história. Precisam ser ouvidas. Quanto mais pessoas ouvirem, mais a gente conseguir, né, educar a nossa sociedade dos seus direitos, a gente vai conseguir, talvez, começar a mudar esse jogo tão perverso. Porque a gente precisa mudar esse jogo.
Mas pode contar com a gente. E as outras pessoas, a gente vai estar sempre de portas abertas. De novo, as portas do canal estão abertas para todas as vítimas. O senhor Juracy é uma vítima desse sistema. As nossas portas estão abertas para a vítima Damares aqui. Infelizmente, essa mulher morreu, não está aqui. Mas se a gente puder ajudar os pais dela de alguma forma, nós estamos de portas abertas. E vamos ficar vigilantes Tá certo. em relação a esse caso. Seu Juracy, muito obrigada. Obrigado eu. Gente, conversamos hoje aqui com o seu Juracy Damasceno, que foi vítima aí novamente aqui dessa a máquina de moer carne da injustiça brasileira. Ele é um caso, tem muitos outros. A gente vai trazendo esses casos aos poucos, são casos muito tristes, mas novamente, como eu disse, o seu Juracy precisa de apoio. Quem puder ajudar o seu Juracy, olha, vai ter inclusive o meu maior agradecimento, porque ninguém merece passar pelo que esse homem passou. Esse homem passou por algo muito terrível. É isso, gente. Eu agradeço a todos e a gente espera vocês na próxima semana.